no primeiro tempo, uma escalação totalmente diferente, né? Destaco positivamente a estreia do Lucas Freitas, que me parece que tem uma característica de jogo muito parecida com o Lucas Oliveira, só que, obviamente, o Lucas Freitas é canhoto, mas é um cara que tenta passes verticais, que não tem medo de jogar, que não tem medo de tentar esse passe realmente para quebrar a linha, seja para achar o lateral ou também para poder achar o volante nesse meio campo. Acho que ficou um pouco burocrático e vi muita gente falando sobre Hugo Moura titular, Matheus Carvalho titular e tudo mais. Futebol é contexto e com o time reserva é natural também você não ter muito entrosamento, mas na minha humilde visão existe um patamar muito diferente entre o Jair, entre o Tietê e o Paulinho, e o meio formado pelo Matheus Carvalho, o Hugo Moura e o Maxime Domingues. Eu acho que o Vasco ganhou banco de reservas. O Vasco ganhou opções que vão conseguir manter essa intensidade, principalmente ao longo do jogo, nessa temporada. Exemplo, vai bater 15 minutos do segundo tempo, você coloca um Hugo Moura na partida, você coloca o Matheus Carvalho, você coloca um Payet ou até mesmo o Maxime dentro do contexto do time principal, você vai conseguir manter a intensidade. Quando você troca totalmente o time e só deixa Léo Jardim e Verratti no time titular, você vê que esse nível do Vasco cai bastante, até por característica. E eu considero os 5 volantes que eu citei aqui bons volantes, tá? Mas o Jair, o Paulinho e o Tietê estão numa prateleira acima do Hugo Moura e do Matheus Carvalho. Eu colocaria em prateleiras. Eu gosto do Matheus Carvalho, acho ele bom volante, mas em prateleira, ele na 5ª colocação, o Hugo Moura na 4ª colocação. E aí eu coloco os 3 aqui, Jair, Tietê e Paulinho, numa prateleira muito parecida, com características diferentes, mas numa prateleira muito, muito parecida. Mas que dão outra dinâmica para o jogo. É outra categoria. O Jair tem outra categoria para jogar, o Tietê tem outra categoria para jogar, o Paulinho também dá a característica da aceleração, pelo bom jogador que ele é, pela condução ser muito positiva. Então eu senti o Vasco um pouco engessado, coisa que eu já tinha sentido no ano passado, por conta dessa dupla de volantes, o Matheus Cocão e o Hugo Moura. Eles fazem bons jogos às vezes, mas eles são jogadores que não dão a cadência necessária para a velocidade e para a intensidade. E eu não estou falando individualmente. O Hugo Moura, por exemplo, fez uma boa partida de novo. O Matheus Carvalho também fez uma boa partida. Eu estou falando sobre conjunto. O conjunto do meio-campo do Vasco fica mais lento quando esses jogadores estão juntos. Direito. Ponto negativo, Jean David. Pouquíssima participação. Acho que é um jogador que, para a ponta, não funciona. Entendo até o que o Carille falou sobre ele trabalhar um pouco mais pelo meio, sobre ele ser o meio-campo mais de controle de bola, mas para a ponta não funciona. E para piorar, o Vitor Luiz fez um jogo muito abaixo do esperado hoje, na minha visão. Acho que o Vitor Luiz deixou muito a desejar. Claro que o Leandrinho recebeu uma proposta que eu considero positiva, que vai ser emprestado sem obrigação de compra. O Vasco ganha dinheiro, tem perdão de dívida pelo Paulinho também envolvido. Então, o Leandrinho recebeu uma proposta altíssima, 4 vezes o que ele recebia aqui no Vasco da Gama, então era praticamente impossível de você não querer ir para fora. Mas o Vitor Luiz, ele começou essa temporada me preocupando um pouquinho. Acho que ele tem que subir de rendimento para ele pelo menos ter condições de substituir o Piton em alguns momentos, porque o Piton, obviamente, é o titular absoluto, indiscutível. São jogadores, na minha visão, de níveis diferentes. Na zaga, o Souza hoje fez um bom jogo. O Souza fez um jogo seguro. Inclusive, ele evitou um gol do Maricá ali, cortando logo no primeiro tempo, se eu não me engano, uma chegada do Maricá, onde ele dá o carrinho e consegue tirar a finalização do jogador do Maricá. De forma geral, também foi um jogador que conseguiu dar um pouco mais de cadência, né, nessa parte de direita defensiva, até porque sempre foi volante, sempre soube jogar naquela faixa de campo ali. E é um cara também que busca passes. Agora, ele vai estar pronto para a Série A do Campeonato Brasileiro? Ele vai estar pronto para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana? Eu não sei. O Souza é um jogador que ele precisa melhorar fisicamente para a gente poder deixar ele pronto ou não. Nesse momento é muito cedo, seja para tomar uma decisão para manter o Souza ou uma decisão para não ter mais. O Vasco continua negociando com o Brian Rodrigues. É fato. Aquele papo lá da imprensa mexicana de que a proposta do Vasco foi baixa não procede. O Vasco fez uma ótima proposta para o Brian Rodrigues. Essa última proposta está o cartada final. Inclusive, o que eu posso adiantar da negociação com esse jogador é que ele gostaria de jogar no Vasco da Gama, é que por ele já estaria aqui no Vasco da Gama, mas depende da resposta do presidente do América do México. O Vasco espera ter essa resposta ou na quinta-feira ou na sexta-feira. Se o América do México não responder a boa proposta que o Vasco fez, o jogador
já deu sinal positivo. Se o América do México, o presidente do América do México, não responder a boa proposta que o Vasco fez entre quinta e sexta-feira, o Vasco vai partir para outra. O Vasco não vai ficar se arrastando pelo Brian, porque tudo que o Vasco poderia fazer, o Vasco fez. Enviou a primeira proposta, baixa, beleza. Enviou a segunda proposta, baixa, beleza. Vamos negociar aqui. Envia uma proposta ótima. Ótima, tá? Não foi baixa, não. Foi ótima. Foi maior do que todos os números que vocês viram aí. Uma proposta que realmente, tá, até na minha concepção, e eu não vou falar valores aqui, mas até na minha concepção, é uma proposta ótima para o Brian. É realmente o valor que eu acredito que ele valha. Agora, se o América do México ficar enrolando, se o América do México ficar lenga-lenga, o Vasco tem outros alvos. E outros alvos, inclusive, com propostas, tá? Outros alvos com propostas na mesa. Então, assim, a prioridade do Vasco continua sendo o Brian? Continua sendo o Brian. O jogador que o Vasco mais quer contratar nessa janela de transferências é o Brian? É o Brian. A proposta foi feita dentro de um valor ótimo? Foi feita. O jogador quer vir para o Vasco da Gama? Quer. Aceita vir para o Vasco da Gama? Aceita. Depende de quem? Do presidente do América do México. Então, é uma coisa que só vai depender deles. Só vai depender deles. E se não vier, eu gostaria que vocês entendessem que tudo que o Vasco pôde fazer, ele fez. Só que não é fácil você tirar um ponta titular, ponta esquerda, que tem 24 anos, que está jogando, que está dando assistência, que é de jogador de seleção uruguaia. Não é fácil. As negociações se arrastam e são completamente normais. É normal. Agora, o Vasco também não vai ficar esperando depois de ter chegado ao seu limite. E quando eu digo ao seu limite, é o que o Vasco considera o que é o ideal. Compreende? Então, assim, a gente deve ter um desfecho. Hoje teve uma nova conversa e a gente deve ter um desfecho até a próxima sexta-feira. Se o América do México, na figura de seu presidente, não responder o que tem que responder, o Vasco vai seguir a vida dele. Show de bola, tentou, conversou com o empresário do jogador, conversou com o atleta, fez de tudo o que era possível para trazer o Brian Rodrigues, que é um jogador prioritário na cabeça do Vasco da Gama, mas tem outros mapeados, tem outros bons nomes mapeados e que o Vasco já está em negociação, inclusive. Então, assim, o que eu posso garantir para o torcedor vascaíno hoje é o Vasco vai contratar de 2 a 4 pontas até o fim da janela de transferências. É fato. É fato. Tudo bem que a ansiedade ela acaba tomando conta do torcedor. Eu falei para vocês que se chegasse no final de janeiro e não tivesse contratado um ponta, eu ia estar aqui reclamando. E eu estou falando para vocês. Eu busco a informação antes de reclamar. Tem muita gente que reclama sem buscar a informação. E esse é o maior problema hoje da torcida. Então, assim, pelas informações que eu busquei, as coisas estão andando conforme elas têm que andar. Sei que o Vasco já fez uma boa proposta pelo Brian, está chegando a todo o seu alcance pelo Brian, e se o Brian não vier, é porque o América do México não quis liberar o jogador. Ponto. Mas que, em paralelo a isso, o Vasco já está atacando o mercado. O Vasco já fez propostas para outros jogadores. Então, assim, é aguardar, cara. É aguardar. Até o momento, dentro do Campeonato Carioca, o Vasco vem cumprindo o seu papel. O Carille, apesar de entender que precisa de jogadores, está satisfeito com o elenco que o Vasco tem, mas sabe também que tem que chegar os 2 pontas, pelo menos 2 pontas. O que eu posso garantir para vocês, o que eu ouvi hoje, é que de 2 a 4 pontas vão chegar até o final da janela de transferências. O Vasco ainda tem a possível volta do Adson no mês que vem. O Vasco, no meio do ano, ainda vai ter a volta do David. No meio do ano, tem janela de transferências, onde os contratos no futebol europeu acabam. Eu vou dar um exemplo qualquer aqui, que eu já trouxe esse nome. Mas é um jogador que o Vasco continua observando, que é o Vitor Sá. Vitor Sá, e aí? Teu contrato tá acabando. Tá a fim de vir? É um jogador também que o Vasco está monitorando. Entre outros atletas que, quando o mercado da janela de transferências do meio do ano abre, o negócio tem um lastro muito grande. Ações que estão em cursos. São 4 operações que o Vasco tem aí no mercado. Brian Rodrigues e mais 3. E que eu vou tentar buscar o nome para não ficar dando ilusão para vocês. Essas operações têm jogadores com características diferentes. Então, para um andar, você tem que saber o que você vai trazer na outra. Essa é a situação do Vasco no momento. O Vasco não está dormindo no mercado, como muita gente acha. O Vasco não está esperando a vida passar. O Vasco não está olhando o que está acontecendo e tudo bem. O Vasco está agindo de forma estratégica. Foi diante dos seus objetivos e tentou as contratações dos seus objetivos. E agora o ultimato foi dado e o Vasco da Gama aguarda a resposta do Clube América do México para que possa fechar a negociação com o atacante Brian Rodrigues. A tendência é que daqui
há 2 dias, no caso, né? É que, na verdade, né, eu tô fazendo vídeo no dia 29, quarta-feira, um pouco depois do jogo do Vasco e Maricá. Esse vídeo está indo pro ar na quinta-feira. No caso, vamos botar aqui, você que está assistindo na quinta-feira, amanhã vai ser o ultimato, vai ser o último dia que vai ter para a resposta do América do México vir para a equipe do Vasco. Não sabemos se vai ser positivo ou negativo, mas o Brian quer muito atuar na equipe do Gigante da Colina. Você acha o Brian o melhor reforço para a ponta do Vasco? Sim ou não? Quero saber a sua opinião. O Lucas Pedrosa atualizou também sobre a situação envolvendo o Vitor Sá. E para mim também é um jogador de qualidade, né? Foi muito bem aqui no Rio de Janeiro na equipe do Botafogo, jogador de qualidade, jogador importante para o técnico Luiz Castro na época. Eu acho que é um jogador que, se chegasse também, ia ser muito interessante para o técnico Fábio Carille. Em relação ao Marinakis, continua sem proposta, ele está no aguardo aí da finalização, digamos assim, da janela de transferência na Inglaterra. Falta muito pouco para poder fechar, e depois disso, né, ele está totalmente focado no Nottingham, que está brigando ali na parte de cima da tabela da Premier League. Depois disso, ele vai sentar com o Vasco, analisar certinho para poder lançar uma proposta oficial. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco. Alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!